Aí, ó, pronto. Agora o que nós falamos aqui na frente vai ficar gravado ali. Agora vamos ver se vai ter áudio também depois, né? Eu procurei colocar ela mais próximo, já estava lá atrás. Acho que vou colocar um pouquinho mais perto, Né, para poder aqui ver certinho. Isso. É? E hoje nós vamos falar sobre a doutrina do Espírito e o Evangelho. Preparei não, esse áudio eu tirei da internet, tá? Da Federação Espírita Brasileira. Fizeram a doutrina espírita e o Evangelho, a comparação, o como que o Espiritismo ele analisa o Evangelho, né? Mas é mais a doutrina espírita, um centro espírita. Então esse tabu de que centro espírita não fala de Evangelho, só mexe com os espíritos, não funciona mais, acabou. Tá? No passado, realmente era difícil um centro espírita ficar falando de Evangelho. Estava mais dedicada a sessões mediúnicas, aquelas coisas, conversar com os espíritos. Hoje a doutrina espírita, ela já está assumindo devagarzinho o seu verdadeiro papel, que é do Evangelho, que é os ensinamentos de Cristo, de Jesus. Porque não adianta a gente pegar uma ciência, por exemplo, as ciências espíritas, a gente decorar, estudar, formar doutor em espiritismo. Eu sou doutor em espiritismo, mas ainda não é doutor em moralidade. Kardec mesmo já dizia, espiritismo sem Jesus é perigoso, pode levar a pessoa a fazer coisas erradas, né? É a mesma coisa a ciência, o cara só dedica a ciência. Se ele não tiver uma certa moralidade, um certo respeito, se ele não tiver um certo amor a Deus, a Jesus, ele começa a fazer barbaridade, né? Nas pesquisas dele. Então Kardec já dizia, espiritismo sem Jesus não é espiritismo. Porque nós precisamos de Jesus. Porque não adianta nós só desenvolvermos nossa intelectualidade, nosso intelecto, e o lado moral ficar. Quantas pessoas aí com inteligência tão elevadas e cometem barbaridade e falam assim, nossa, mas fulano foi inteligente? Inteligência não tem nada a ver com moral. Nós vemos uma história nossa do passado aí, pessoas, né, que dominaram o mundo, que fizeram, vamos dizer assim, fizeram miséria no mundo, mas que não tinham uma moralidade elevada, né? Cometiam muitas atrocidades. Então, o nosso objetivo maior é o Evangelho de Jesus. São as nossas palestras. Com a Covid nós ficamos tempos sem palestra, né? Até mesmo sem as reuniões mediúnicas. Agora nós estamos voltando devagarzinho. Para quem frequentava conosco antes da Covid, né? Vê que nós tínhamos sempre palestrantes diferentes, né? Eram várias pessoas que vinham fazer palestra. Agora nós estamos voltando devagarzinho. Nós vamos voltar novamente aos nossos estudos. Daqui um dia nós vamos estar de novo com estudo do livro dos Espíritos, a história de André Luiz, como nós fazíamos, né? Os livros de André Luiz são 13 livros. Nós lemos ele aqui, eu li ele aqui, estudei com vocês aqui, 8 vezes. Os 13, começava o primeiro, terminava, é um ano e pouquinho para terminar toda a coleção. A gente começava de novo, né? Vamos começar de novo, tem gente nova querendo aprender. E as obras espíritas, quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos. Às vezes assim, eu li o Evangelho todinho, de ponta a ponta. Aí de repente tu abre ele lá assim ao acaso, começa a ler, eu lembro que eu li isso aqui, mas eu não tinha entendido desse jeito. Quanto mais nós vamos lendo, estudando, mais a nossa mente vai abrindo. Nós vamos começando a entender. Mesma coisa com as obras espíritas, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, tá? Que nós também tínhamos um dia especial para estudarmos, o livro dos espíritos e dos médiuns. O livro dos espíritos é uma obra composta de pergunta e resposta. Se não me engano, é 1018 ou 1038 questões tem um livro. Toda pergunta, dúvida que você tem essa pergunta lá no livro. Você vai encontrar ela uma hora, você vai encontrar. Ó, aqui que eu perguntava agora, aqui está a resposta, tá? Mostrando para você o que é, como que acontece. É um livro interessante de se ler. Ele naquele livro está pronto, é um livro gostoso. Uma pergunta. Ele começa perguntando o que é Deus. Olha só como Kardec pergunta. O que é Deus?
Ele não pergunta quem é Deus. Porque quando nós perguntamos quem é, dá margem para várias respostas, né? Ó, Deus é isso, aquilo. Outra, não, Deus é assim, assim. Deus é não sei o quê. Agora não. O que é? O que é Ele? Perguntar o que é isso aqui? Né? O que é Deus? Não é quem é, o que é Deus? Aí ele vai responder. Direto. Tá? É o Criador. Tá? As suas leis são eternas. Aquilo, tudo que nós não entendemos, alguém criou. E que criou? Foi Deus. E Deus superior. E nós temos todo nosso planeta, tem toda uma fase que nós estamos passando por essa fase, que nós é fase evolutiva. É importante que a doutrina espírita nos mostre, desde o princípio. Não vamos lá em Adão e Eva, não, vamos passar aqui já na humanidade, né? O ser humano, quando ele começou a se entender como ser humano, começou a reunir, viver em comunidade, ele já tinha uma preocupação, ele já tinha um Deus. Qual era o Deus dos povos primitivos? Tudo aquilo que ele não entendia que causava medo. Deus trovão, Deus não sei o que, aquilo que tinha. Quando tinha um relâmpago, o outro corria, se escondia dos relâmpagos, tinha medo. Deus do relâmpago. Tá? Aí a humanidade, a comunidade vem evoluindo. Aí começa a surgir, através dessa concepção, vai surgir vários deuses, muitos deuses. Cada povo, cada grupo tinha um Deus com um nome diferente, mas era Deus. Por quê? Porque ele sentia que ele ia ser superior. Alguém pergunta, mas esse Deus que está dizendo, não foi aquela educação que nós recebemos em casa? E o primitivo? Qual o primitivo, né? Vamos dizer assim, os índios. Que aí não tem um estudo, que não tem... Eles também têm um Deus deles. Então quer dizer que não é algo que você aprendeu durante a vida, nós já trazemos dentro de nós esse Deus, esse ser superior, tá? Aí depois nós vamos ver que vai aparecer o quê? Depois lá dos romanos, vários deuses, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê, tem um monte de deuses, Vênus. Aí vem Moisés e quebra toda essa história. Não existe vários deuses, Deus é um só. E para ele deixar essa ideia de Deus um só, ele teve que ser bem secundário, né? Ele teve que impor a faca, a espada mesmo. Senão o povo não aceitava. 40 anos no deserto. Um espaço que tinha, se ele fosse diretão, todo mundo direto para parar para dormir conversando, eles faziam um ano. Chegava na terra prometida. Mas eles não podiam chegar lá com um ano. Primeiro aquele povo que saiu do Egito, eles tinham que se modelado. Eles tinham que tirar aquela ideia de Deus antigo. Eles tinham que começar a assimilar a ideia de Deus novo. De um novo Deus, de um só Deus. De um Deus poderoso. Vingativo, porque se você não fizer o que estou falando, tu vai ser ferrado. Isso foi importante na época. E da mesma assim, a hora que Moisés deu uma vacilada lá na montanha que ele voltou, o pessoal tinha feito um bezerro de ouro de novo, né? Olha só, depois de mais de 20 anos no deserto, ele chega, um bezerro de ouro como se fosse um Deus, ele chega e arrebenta com todo mundo. Ele arrebenta mesmo. Segundo a história, mediúnica, naquela noite, ele decolou mais de 3.000 pessoas. Chegou no chefe das tribos, você pega ainda o pessoal da sua tribo, o responsável por isso, elimina. A história que fala que realmente foi decolado mesmo, mais de 3.000 pessoas naquela noite. Através do medo que tinha que colocar isso. Uma tribo lá que se recusou a fazer, que saiu do deserto, que desobedeceu às leis, quando volta, Moisés joga, castiga aquela tribo. Castigou como?
Lá não vai ficar ninguém. Eram mais de 40 mil pessoas. A areia se abriu e todo mundo foi enterrado. Olha só, na frente de todo mundo, mais de 40 mil pessoas. Então ele tinha que morrer à força. Com a tribo inteirinha. Para que os outros respeitassem, tivessem medo. Na imposição do Deus único. Então nós precisávamos disso na época. De ficar no deserto ali até assimilar. Olha que aquele pessoal antigo, viciados naquelas religiões antigas, foram desencarnando, foram indo, os filhos foram surgindo sob nova filosofia. Quando substituiu todo mundo, o pessoal antigo que já desencarnou, que morreram, que voltaram para o céu, voltaram para o seu lugar no mundo espiritual, os filhos, os netos, já renovados, chegou na terra prometida. Ainda mesmo assim fizeram várias barbaridades, né? Mas na época era feito porque era lei, não podia fazer, né? Hoje mais escondido. Então, olha só. Aí depois que Moisés se foi, que deixou as leis mosaicas, tudo prontinho ali, a lei mosaica, 1.600 anos depois, vem a nova revelação. Vem Jesus. 1.600 anos depois que Moisés passou pela terra, vem Jesus dizer: eu não vim destruir a lei, eu vim complementar essa lei, eu vim dar complemento. Eu não vim negar a lei de Moisés, eu vim dar complemento. Porque hoje não é mais olho por olho, dente por dente, hoje é perdão, é amor, é fraternidade. Aí Jesus já dizia: o Pai, o Criador, ele não é aquele ser carrasco, vingativo, é amor, é perdão, é o todo amor. E foi exatamente isso que o povo na época não entendeu, né? Quer dizer que o cara me roubou, ele tinha que correr, ele tinha que apanhar. Se ele usou a mão para roubar, cortar a mão dele fora. Não pode mais, é perdão. É o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus. E passados-se 2020 anos depois, nós ainda não assimilamos ainda esse Evangelho. Nós ainda estamos caminhando a passo feito. Como Chico Xavier dizia, a humanidade caminha a passo de tartaruga. Olha, você não faz isso, isso é errado, tem que ser assim, 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 vira as costas que tu vai lá fazer para saber se realmente é errado. Se realmente não dá certo. Quer dizer que nós ainda precisamos de apanhar ainda para poder assimilar esse ensinamento. Vejam só. Nós vamos procurar analisar como reconhecer o objetivo, é reconhecer o ensinamento espírita como um roteiro futuro para o entendimento do Evangelho de Jesus. Vejam só. O espiritismo, termo criado por Allan Kardec, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Cada momento o Espiritismo é uma doutrina filosófica, ele é uma filosofia, ele não tem nada de religião. O Espiritismo é uma ciência, que você pode estudar essa ciência. Aí nós vamos ver o quê? Onde nós vamos poder analisar a vida após a morte. Como que nós vamos conseguir entender essa nossa vida que nós vivemos? Podemos. Então só.
A imensa maioria dos espíritas sempre aceita o Evangelho de Jesus, a luz da Consolador, como um grande roteiro de redenção humana. Partindo da fonte pura dos ensinos do Cristo, preservada pelo conjunto dos evangelhos e declarada pela verdade da nova revelação, podemos afirmar o estado do cristianismo repetido no Espiritismo. O Espiritismo não tem dogma. Na doutrina espírita não existe dogma. Nós não temos o hábito de ficar acendendo velas. No sábado passado ainda fiz um monte de relação, né? Um monte de comparação das pessoas, que nós não precisamos de ter uma estátua, ou de pedra, ou de barro, ou de madeira, para que nós possamos falar com Jesus, para nós possamos orar. Nós não precisamos disso, mas muitos de nós ainda têm essa necessidade. Tem a necessidade. Tem gente que diz, olha, se eu não estiver na frente de um crucifixo, de uma cruz orando, eu não consigo falar com Deus. É errado? Não, não é errado. Mas não tem necessidade. Mas no momento que nós vivemos atualmente, muitas pessoas ainda têm essa necessidade. Tem gente que acha que para ser protegido tem que botar um cordão, um crucifixo, né?